Glória a Deus, graça e paz mais uma vez, boa noite. Vamos ler hoje Isaías 61, a partir do versículo 1. Isaías está no meio da Bíblia, depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, ou Cântico dos Cânticos, dependendo da Bíblia que você for usar. Isaías 61, a partir do versículo 1. Isaías. Pode falar. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertar das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de espinhos, olhos de alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espinhos, espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça, plantados do Senhor, para a manifestação da glória. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua santa palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco essa noite, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aí nos 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Viemos falando já, hoje nós estamos entrando no 7º dia, vamos orar por julho. E nós já falamos sobre planejamento, falamos sobre sabedoria, sobre firmar nosso fundamento no Senhor, falamos sobre manifestar a glória de Deus, falamos sobre bondade, e hoje eu quero falar com vocês, falamos sobre dar glória a Deus com as nossas coisas, e hoje nós vamos nos inspirar aqui, vamos nos espelhar nessa carta que Isaías escreve, nisso que Isaías escreveu. Ele diz aqui que o Espírito do Senhor ungiu para proclamar as boas notícias. Então o Senhor, Ele te ungiu, o Senhor me ungiu, para que a gente saia por aí, para falar as boas novas, para anunciar as boas novas. Esse ano de 2023 é o ano onde o Senhor te preparou. O Senhor já te ungiu para você falar do amor dele. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não sei falar, eu não sei como pregar a palavra de Deus, eu não tenho vergonha, eu sou tímido. A Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. A Bíblia fala que o Senhor não nos deu o espírito de timidez, mas sim de ousadia. Então nós temos que falar, porque o Senhor, Ele já te escolheu, e esse ano é o ano de você falar, esse ano é o ano de você consolar aquele que está triste, esse ano é o ano de você cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Quantas pessoas se aproximam de nós e estão tristes, estão com o coração ferido, e você acha que elas se aproximam de você por um acaso? Você acha que elas se aproximam de você só por se aproximar? Não. Ela foi enviada por Deus, porque Deus sabe que em você ela vai encontrar consolo, em você ela vai encontrar uma palavra de ânimo, em você ela vai encontrar uma palavra de fortalecimento, porque você tem isso. Ah, pastor, mas será que eu tenho mesmo? Tenho certeza que tem, porque o Espírito do Senhor está em você. Isaías diz que Ele ungiu. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não habitava dentro das pessoas. O Espírito Santo, ele não morava dentro das pessoas. Ele possuía as pessoas em
O Espírito do Senhor se apossou de determinado homem e ele pôde fazer aquilo e aquilo outro. Mas agora nós vivemos no tempo da graça, no tempo da misericórdia e da graça do Senhor. E nesse tempo da graça, o Espírito Santo ele não mais fica sobre você, mas ele está em você. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de bondade, de misericórdia, o Conselheiro, em grego, o Paracletos, está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você, ele habita em você. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se você é templo, ele está aí dentro. E quando uma pessoa se aproxima de você, fazendo alguma queixa, se queixando de uma situação, porque o meu casamento está bagunçado, porque lá no meu trabalho está muito difícil, porque os meus filhos me dão muita dor de cabeça. Não é só porque ela quer desabafar, não é só porque ela quer puxar assunto com você, mas é o Senhor que está falando: ei, se tu uma bênção para essa pessoa, é a chance de você ser uma bênção na vida dessa pessoa, é a chance de você dar uma palavra de ânimo, abrir os olhos. Muitas vezes você vai ter que dar uma palavra de exortação, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo, tudo dirigido pela palavra de Deus, tudo dirigido com a graça que Jesus nos dá para falar. E eu tenho certeza que se você se apegar nisso, se você entender que você é uma escolhida, um escolhido do Senhor para levar as boas novas, você vai levar as boas novas. Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Preste atenção quantas pessoas se aproximam de você e começam a falar da vida dela do nada. Tem gente que é do nada, né? Você está assim e a pessoa começa: porque você sabia que aconteceu isso, sabe isso? Eu só fico olhando e falo: meu Deus, eu nem conheço o cidadão e ele está abrindo a vida dele aqui que nem um leque, né? Está soltando tudo para fora, coitado. Aí eu deixo ele falar, deixo, e quando eu falo assim: então, você sabia que um dia na Bíblia aconteceu uma coisa parecida com isso daí? Aí, é verdade, foi verdade. E aí eu começo a falar uma passagem bíblica que se encaixa com a situação da pessoa. E eu vou falando e falo assim: Jesus deu a solução. E Jesus resolveu essa situação. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: na minha casa só eu faço as coisas, mas ninguém faz nada, só eu fico me sobrecarregando tarefas, isso e aquilo outro. Você pode falar para ele: você acredita que um dia teve uma mulher que reclamou do mesmo jeito que você está reclamando para Jesus? O nome dela era Marta. Jesus foi fazer uma visita para ela e ela tinha uma irmã chamada Maria. E Jesus estava lá conversando e essa Marta começou a fazer um monte de coisa. O resto do povo da casa sentou e ficou ouvindo Jesus conversar, contar as histórias, ensinamentos dele. E aí aquela mulher, ela começou a reclamar, igual você está reclamando agora. E Jesus disse para ela: olha, eles escolheram uma boa parte, eles escolheram o melhor momento. Será que não está na hora de você também escolher o melhor momento? Parar de reclamar um pouco, parar de só fazer as coisas, deixa lá, deixa a pia do jeito que está, e vai no cantinho e fala assim: Senhor, quero falar um pouquinho com o Senhor, fala comigo, Jesus, ouve um louvor,
entendeu isso? Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? Conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Se você não gosta de ler, se você tem dificuldade em ler, ouça a Bíblia. Ouça, põe lá no YouTube, põe no Spotify, no Deezer, onde você colocar lá qualquer aplicativo de áudio, você consegue encontrar a Bíblia gratuita para você ouvir. Você vai ouvindo, você vai se enchendo da palavra de Deus. E quando alguém vir falar com você qualquer situação, você vai poder dizer para ele assim: ei, eu tenho uma resposta para você sobre isso. Eu tenho uma resposta para te ajudar a resolver isso. E esse ano, Deus quer que a gente seja um mensageiro de boas notícias. Deus quer que a gente seja o consolo que a pessoa precisa. Na virada do ano, eu falei que Deus quer que a gente seja uma bênção na vida das pessoas. E você quer mais bênção do que essa? Você poder levar consolo para quem está triste, você poder consolar quem está chorando, você poder levar alegria para quem está deprimido. Tudo isso você pode fazer através da palavra de Deus, através da direção do Senhor. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e ela não precisa nem que você fale alguma coisa de repente, ela só precisa que você ouça ela. Ela só precisa que você fale para ela: fala que eu te escuto. E você escuta ela, e você ouve ela falar, e você conversa com. Você nem precisa conversar, só que você ouvir, você dá atenção, você já fez grande coisa. E ali você está manifestando Cristo na vida daquelas pessoas. E ali você está manifestando a graça do Senhor na vida daquelas pessoas. Então não precisa fazer muitas coisas para se levar à graça de Deus. Apenas cumprir aquilo que está na Escritura. Apenas cumprir aquilo que está na Escritura. A pessoa se aproximou de você, já liga o seu alerta, liga o seu radar. Jesus, ó, aquela pessoa está vindo falar comigo. O que o Senhor quer que eu fale para ela? Eu preciso falar alguma coisa para ela? Eu preciso orar por ela? Eu preciso fazer alguma coisa por ela? Eu sou de um tempo que as pessoas se aproximavam de um cristão na fila do banco, ele já ficava atento, de repente já estava orando, expulsando o demônio. Eu sou de um tempo onde uma pessoa doente entrava dentro de uma loja e era um cristão, uma cristã que trabalhava naquela loja, ela não vendia nada para aquela pessoa, mas aquela pessoa saía de lá curada. Eu conheço uma mulher que um dia ela trabalhava numa loja, um dia entrou uma senhora dentro da loja dela, e a senhora andava toda encurvada, tinha um problema de coluna, andava toda encurvada, e entrou dentro da loja dessa mulher. E na hora Jesus falou para ela assim: olha, essa mulher hoje vai ser curada, ela vai sair daqui andando erétil, curada. A moça pegou na mão da mulher e falou para ela assim: a senhora quer ser curada? A mulher falou assim: você pode me curar? A outra respondeu: eu não, mas Jesus pode. E começaram a orar ali, e aquela mulher saiu de lá andando normal, nunca mais andou encurvada. Então Jesus que fez, faz, vai continuar fazendo, porque Ele era, é e sempre será. E Ele diz, a palavra dele diz que obras maiores nós faríamos em nome dele. Então nós podemos fazer essas coisas, mas nós precisamos ligar o nosso radar, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes é uma família que você escuta que só briga, que só discute, logo cedo é aquela gritaria na casa do vizinho. De repente é a hora de você manifestar a graça de Deus. Faz um chazinho, faz um lanchinho, leva lá um dia tarde e fala assim: olha, vim trazer um lanche para você, vim trazer um chá, um café, e começa a conversar com aquela família, e começa a declarar a bênção de Deus sobre aquela família, começa a declarar o amor de Deus, porque muitas vezes aquela gritaria, aquela confusão toda é um pedido de socorro, porque eles não sabem como pedir, eles não sabem dobrar o joelho e falar: me ajuda, Jesus, mas é um pedido de socorro. Havia um homem chamado um tal de Gadareno, ele morava na cidade de Gadá, por isso que ele se chamava Gadareno. Ele tinha um espírito nele maligno,
volta sã, curado, liberto para a casa dele. Porque Jesus entendeu que aqueles gritos, que aquela violência toda era um pedido de socorro. Às vezes você tem um parente que é muito violento, tem um parente que é muito ignorante, que só fala no grito, nos berros. Tudo isso é pedido de socorro. Tudo isso ele está tentando pedir socorro e não sabe como. Então que essa noite você possa entender que nesse ano o Senhor quer que você seja esse portador das boas novas, esse portador do Evangelho de Cristo. Amém? Então que você possa sair daqui essa noite pensando: Senhor, eu quero fazer a tua obra. O Senhor me ungiu para isso. Eu tenho autoridade. Você tem toda a autoridade, porque quando Jesus disse lá na cruz: está consumado, ele disse: eu fiz tudo, vocês têm autoridade, toda a autoridade foi nos dada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, para que a gente possa buscar mais em Deus essa autoridade, em nome de Jesus. Senhor eterno, Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus,